Oi galera, bem-vindo ao Rebio, canal no qual revisamos um pouco de biologia do ensino médio e toda terça-feira trazemos curiosidades para vocês. E no vídeo de hoje vamos tratar da síndrome de Edwards, ou trissomia do 18. Mas antes de falarmos sobre essa síndrome, que, spoiler, é bem maléfica ao bebê, precisamos diferenciar autossomia de alossomia. De formas bem resumidas, a autossomia se refere aos cromossomos não sexuais que influenciam nas nossas características, enquanto a alossomia refere-se aos cromossomos sexuais envolvidos na determinação do sexo, características sexuais secundárias. A síndrome de Edwards, para quem não sabe, é autossômica, não estando relacionado ao sexo do indivíduo. Muito importante revisar esse assunto, Fernando. Agora, embora não esteja ligado ao sexo, as mulheres acabam sendo mais afetadas do que os homens na proporção 4:1. Curioso, né? Realmente é algo interessante. Mas agora, voltando à síndrome, ela se trata de uma doença genética que provoca atraso no desenvolvimento do feto. Apesar dela ser muito rara, ela é extremamente maléfica para a vida do bebê. Maléfica mesmo, viu? Quando não resulta em um aborto espontâneo, essa síndrome pode provocar malformações graves ao nascimento, como a microcefalia e problemas cardíacos. Tá, mas quando essa síndrome é mais frequente? Olha, Malu, a trissomia do 18 normalmente afeta grávidas de mais de 35 anos. Porém, pode afetar mulheres gestantes de qualquer idade. Por isso é sempre importante consultar um obstetra. Importante é pouco, viu? Essa síndrome, infelizmente, não tem cura e os bebês que nascem com ela possuem baixíssimas expectativas de vida. Menos de 10% conseguem sobreviver até o primeiro ano de vida. Por isso, futuras mamães, não se esqueçam de ir ao obstetra, viu? Tá, agora uma pergunta. Como uma síndrome tão grave acontece? Olha, a síndrome de Edwards é causada pelo surgimento de 3 cópias do cromossomo 18. Normalmente existem 2 cópias em cada cromossomo, para você ter uma ideia. Ainda tem mais. Na trissomia completa, com aproximadamente 94% dos casos, o cromossomo adicional vem com falhas na segregação cromossômica durante a formação dos gametas, que podem acontecer durante a meiose 1 ou 2. Entendi. Agora, algo curioso é que ela é uma alteração genética bem aleatória, né? Então, mesmo sendo genética, é bem pouco comum que ela aconteça na mesma família. Isso mesmo, o quadro clínico de Edwards é amplo, com acometimento de múltiplos órgãos e sistemas, pelo menos é difícil que a família passe por essa situação tão triste novamente. Isso tudo é muito interessante, mas agora vamos mudar um pouquinho o tópico da discussão, beleza? Vamos agora falar da questão sobre o cariótipo da síndrome de Edwards. Peraí, Malu, antes precisamos deixar bem claro o que é um cariótipo. O cariótipo é a representação dos cromossomos de uma célula em um organismo, sendo organizado em pares. Cada espécie possui um cariótipo específico, mostrando as estruturas e os números de cada cromossomo. Para completar o que foi dito, darei o exemplo cariotipo humano, que consiste em 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, XX no caso das mulheres, XY no caso dos homens. Cada cromossomo é representado por um número, e suas características e tamanho podem ser analisados para detectar anomalias genéticas. Muito obrigada pela ajuda, Fernando e Amore. Agora sim, vamos falar sobre como é o cariótipo dessa síndrome. O cariótipo da síndrome de Edwards é geralmente representado por 47XY mais 18 para os meninos e 47XX mais 18 para as meninas. Isso significa que existe uma cópia a mais do cromossomo 18, o que resulta em um total de 47 cromossomos em vez de 46 cromossomos típicos de um ser humano. E como vimos, ela pode acarretar em várias anomalias físicas e desenvolvimentais graves. Agora vamos falar sobre algumas alterações físicas causadas por ela. Algumas delas são anomalias craniofaciais, que envolvem uma cabeça pequena ou um formato de crânio anormal, mãos enrugadas e pés enrugados, malformações nas mãos e nos pés, ou também orelhas de formações baixas com malformações auriculares. Completando, nos meninos também é comum a ocorrência de criptocardia, que ocorre quando o testículo que não vai para o saco de pele abaixo do pênis antes do nascimento. Já nas meninas é comum a hipertrofia dos
clítoris com a hipoplasia dos grandes lábios. Tá. Resumindo, as características físicas dessa síndrome acarretam em anormalidades de crescimento, seja ela no crânio e na face, no tórax, no abdômen, extremidades, órgãos genitais, pele, fâneros, enfim. Também é interessante falar que tal condição causa um fenótipo complexo nas pessoas diagnosticadas com ela. Vamos passar então para as características fisiológicas com a Mori. A fisiologia que essa trissomia apresenta envolve defeitos cardíacos congênitos graves, retardo do crescimento pré-natal e pós-natal, baixo peso ao nascer e problemas respiratórios e alimentares devido ao funcionamento inadequado do sistema respiratório e gastrointestinal, hipotonia, que é o enfraquecimento muscular e dificuldade de movimento, o atraso no desenvolvimento físico e intelectual e a má formação dos órgãos internos. Para finalizar, acho importante falarmos sobre o fato de que as pessoas que possuem alguma alteração cromossômica, sejam elas qual for, precisam ser tratadas com respeito, pois afinal somos todos iguais perante a lei. Assim, todos nós devemos ser tratados do mesmo mundo, independente de 1 ou 2 cromossomos a mais em seu cariotipo ou não. Então, esse foi o nosso resumo sobre a trissomia do cromossomo 18. Esperamos que tenham conseguido entender todo o conteúdo direitinho e que vocês arrasem nas questões das suas provas. Um abraço para vocês do tamanho da extensão do seu DNA e até o próximo vídeo.